Jesus ele não tinha a obrigação de morrer. Foi uma escolha voluntária dele. Você já parou para pensar no preço que Jesus pagou? Na longa e difícil viagem que ele fez desde a sua glória até o mundo sujo dos homens, culminando com as dores da cruz e a escuridão da morte? Pois é, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a obra da cruz. Já sabemos que quando o homem pecou, ele contraiu uma dívida para com Deus. Previamente, o Senhor já tinha avisado a ele que se ele desobedecesse, ele iria morrer. Já vimos também que essa morte não era apenas física, mas também espiritual e eterna. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O inferno, morte eterna, seria o preço da rebelião e cada ser humano estava condenado a pagá-lo. Então, depois da queda, Deus olhou do céu e viu que não tinha nenhum justo sequer na terra, porque todos os homens se tornaram devedores. Em nenhuma geração depois de Adão, houve algum ser humano que não estivesse debaixo da mesma maldição do pecado. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Como o ser humano estava perdido e todos haviam se tornado igualmente condenados, a encarnação era a única saída. Então, Deus proveu um maravilhoso plano de salvação, cujo centro desse plano era a encarnação do seu Filho unigênito. Então, ele, Jesus, seria o segundo Adão, nasceria sem pecado e teria que viver sem pecado, para finalmente oferecer-se como sacrifício para pagar a dívida, não sua, mas de todos os pecadores. A encarnação de Cristo é uma das verdades mais maravilhosas e fundamentais da Bíblia. O próprio Deus se fez carne e habitou na terra. Ele foi nascido de mulher, portanto era 100% humano, e veio para enfrentar todas as situações difíceis e tentações dos homens. Entretanto, ele não nasceu debaixo da maldição do pecado, porque, gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, era também 100% divino, filho do Altíssimo. Jesus era ao mesmo tempo o filho do homem e o filho de Deus. Como filho do homem, ele era limitado e sujeito a enfrentar todas as tentações e necessidades dos homens. Como filho de Deus, ele era santo e glorioso, livre da herança maldita deixada pelo primeiro Adão. Sua missão, portanto, seria preservar essa vida de santidade, vencer o pecado e finalmente oferecer o seu sangue pela expiação do pecado de todos os homens. E Satanás, ele fez tudo o que pôde para levar Jesus ao pecado. Mas ele foi um homem santo e vencedor. Da tentativa de despertar sua vaidade ou a dúvida em seu coração até o extremo sofrimento da cruz, o diabo usou todas as estratégias para fazê-lo cair. Ele foi tentado em tudo, mas não falhou. Durante sua vida terrena, Jesus experimentou as coisas mais difíceis que um ser humano pode experimentar, mas manteve-se em plena comunhão e obediência ao Pai. Ele venceu o pecado e a carne. Jesus ele não tinha a obrigação de morrer. Foi uma escolha voluntária dele. Ele não contraiu a dívida do pecado. Portanto, ele não era obrigado a pagá-la. Mas ele decidiu oferecer-se como propiciação pelos pecados dos homens. Assim, sua vida foi uma oferta de amor. No jardim do Getsêmani, o peso dessa escolha chegou ao seu primeiro momento mais dramático. O homem Jesus temeu a cruz, mas não a recusou. Ele sabia que o cálice era amargo e sua alma perturbou-se profundamente até o pavor, mas ninguém o estava obrigando a passar por aquilo, pois ele mesmo disse: ninguém toma a minha vida, eu voluntariamente a dou. Desta forma, ele cumpriria a vontade do Pai e a missão para a qual fora enviado. Ao aceitar a cruz, Jesus estava se dando como substituto dos pecadores. Só que era uma substituição voluntária. Aquela morte terrível era o que cada homem merecia por causa da sua rebelião contra Deus. Mas ele apresentou seu sangue como resgate por nós, já que éramos reféns de Satanás. Muitos olham para a cruz como símbolo de derrota e fraqueza, mas esta não é a visão correta. Paulo ensinava que a mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E o que parecia uma grande vitória do inferno, na verdade, foi a sua derrota. Ali, na morte do Cordeiro de Deus, o preço pela salvação foi pago e os argumentos de Satanás foram cancelados. Jesus aceitou sofrer toda a maldição da queda de Adão. O Pai lançou sobre ele toda a ira pelo pecado e o viu como um maldito. As consequências da queda da humanidade vieram sobre Cristo, uma a uma, e ele as aceitou. Dor e enfermidade, vergonha, opressão demoníaca e, finalmente, a morte. Não apenas a morte física, mas a morte espiritual. Quando Jesus deu aquele desesperado brado: Deus meu, por que me desamparaste? Estava sentindo a mais terrível de todas as dores, a quebra da comunhão com o Pai. Naquele momento, Deus viu sobre ele toda a sujeira dos homens e virou-lhe as costas. Aquele que sempre o amara, ao vê-lo na cruz, sentiu nojo e o rejeitou.
porque ele se fizera pecado e maldição por nós. Então, na cruz, Jesus venceu o pecado, mas também era necessário vencer a morte. Nos 3 dias que se seguiram ao Calvário, ele desceu às regiões mais profundas da terra. Quando, porém, a justiça divina foi satisfeita e a oferta pelo pecado foi aceita, Deus o ressuscitou. Não era possível que os grilhões da morte o detivessem. Tomando do diabo as chaves da morte e do inferno, ele foi justificado em espírito e novamente declarado Filho de Deus. E ao ressuscitar, Jesus devolveu novamente a vida eterna aos homens e assumiu toda a autoridade no céu e na terra. Um homem conseguira finalmente reaver tudo aquilo que Adão havia perdido. Pense no que Jesus enfrentou na cruz por você: humilhação, traição, injustiça, violência física e moral, solidão, dores, sentimento de abandono pelo Pai, opressão demoníaca e morte. Ore para que a consciência desse alto preço seja transformada em força dentro de você, para que, pelo mesmo amor, você também suporte qualquer sofrimento que tenha que enfrentar nessa vida.